com o tema Buscar a possibilidade infinita do ser humano. Vamos começar com o capítulo 2, item 4, cujo título é Realizando Inovações. No texto Buscar a possibilidade infinita do ser humano, está escrito o seguinte: quem consegue levar a cabo coisas novas em seu trabalho é quem acredita na sua possibilidade, porque quando se avalia a possibilidade com base apenas na capacidade de momento, vê-se que é impossível enfrentar coisas novas ou difíceis. Contudo, a capacidade do ser humano amplia-se infinitamente quando se esforça de maneira contínua. Quando se decide fazer algo, deve-se acreditar, primeiramente, na infinitude da capacidade do ser humano e empenhar esforços com o desejo de levá-lo a cabo, custe o que custar. A prova disso é a Kyocera, que iniciou do zero e hoje está entre as melhores do mundo. Logo, o importante é ter a postura de desafiar com coragem, sempre acreditando na possibilidade infinita que há dentro de si. Esse lema também pode ser assim escrito: acreditar na capacidade infinita do ser humano, ou ainda acrescentar: o ser humano, seja quem for, possui capacidade infinita. Certamente, a maioria das pessoas não pensa que seja extraordinária, porque se esquece de coisas do tempo em que estava no primário, ou já experimentou um zero em prova por sua intuição falhar. Por isso, não consegue acreditar que dentro de si haja uma capacidade quase infinita. Mesmo assim, persisto em dizer a todos: acredite que essa capacidade infinita realmente existe dentro de cada um de nós. Mas pensando bem, uma pessoa que até então pensava não ser um indivíduo extraordinário, passa a acreditar que possui uma capacidade infinita só porque eu falei. Parece ser um indivíduo um tanto irresponsável e desatento. Contudo, atrevo-me a dizer para se tornarem justamente nessa pessoa irresponsável e desatenta. O que chamo de capacidade não se refere somente à inteligência, mas ao conjunto de todas as capacidades, inclusive as físicas. Isto é, trata-se das diversas capacidades necessárias para viver em sociedade. Por exemplo, na prática, pode-se considerar ser saudável uma capacidade, pois quando se compara uma pessoa doentia com outra que afirma ser saudável, que nunca teve uma doença grave e não contrai gripe com frequência, pode-se dizer que a segunda possui capacidade mais elevada do que a primeira. Se a frase "a capacidade é ilimitada" soar um tanto suspeita, podemos substituir por esta: a capacidade evolui. Exemplo disso é que se obtém um físico mais forte e saudável com a prática de exercícios físicos, diariamente, pela manhã e à noite, assim como o desempenho acadêmico melhora conforme o empenho no estudo. Em contrapartida, a capacidade não evolui se não for polida. Portanto, basta poli-la mesmo a partir de agora. Com base nesse conceito, é de suma importância pensar da seguinte maneira: tenho capacidade infinita, mas devido à minha falta de empenho para poli-la, não consegui que ela evoluísse. Logo, vou me esforçar a partir de agora para polir essa capacidade e fazê-la evoluir. Para levar a cabo alguma atividade nova, não há outra maneira a não ser a busca de possibilidade ilimitada de capacidade humana, ou então acreditar na capacidade ilimitada do ser humano. Em outras palavras, acumular pequenos esforços para polir a capacidade e elevá-la e fazê-la evoluir. Há o item acumular modestos esforços na caderneta da filosofia Inamori, com o significado de fazer a capacidade evoluir infinitamente por meio de esforços módicos dia a dia. Ao mesmo tempo, é também importante sempre realizar um trabalho criativo. Esta frase também consta na caderneta. Digo frequentemente: seja sempre criativo, hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. O que é muito importante para concluir um trabalho em grande escala, assim como para polir a própria capacidade. Assim, é importante acreditar, em primeiro lugar, que dentro de si há uma capacidade oculta e ilimitada e empenhar todo o seu esforço para exercer um trabalho criativo no dia a dia, para assim aprimorar a sua capacidade. Acreditar na própria capacidade ilimitada significa o seguinte: suponhamos que eu, na qualidade de administrador da empresa,
Pressione o meu diretor comercial para que consiga mais pedidos, em uma época de crise econômica, apontando a queda de vendas da empresa. Como consequência, terei milhares de explicações sobre o quão difícil é vender durante uma época de crise, ou seja, diversas desculpas para justificar o mau resultado. Eles dirão, não é algo que ocorra somente com a nossa empresa. Todos os nossos concorrentes estão na mesma situação devido à situação econômica do momento. Todas são justificativas para explicar o porquê de não conseguir bom resultado. Quando se ouvem tais justificativas, acaba-se por ser contaminado e passa-se a pensar, realmente, deve ser muito difícil conseguir pedidos na atual situação. Talvez o que estou exigindo seja algo difícil demais para o momento. Assim, perde-se, sem querer, o vigor do discurso. Isso não cabe somente em situações comerciais. Há também casos como esse. Estou muito preocupado em prosseguir somente com o negócio que herdei do meu pai, pois as situações mudam com o tempo e se o quadro se mantiver como está, temo que a empresa mingue aos poucos. Gostaria de trabalhar com empreendimentos inovadores que recentemente são noticiados nos jornais e revistas, mas acho difícil para mim, pois não tenho capacidade nem tecnologia, muito menos capital para tanto. Desta maneira, colocam-se diversas condições as quais dificultam a realização de novos empreendimentos e se desiste facilmente da ideia. Mas o homem possui capacidade ilimitada. Logo, deve-se iniciar a partir do pensamento. Talvez seja possível se eu fizer daquela maneira, para ir em busca de possibilidades. Sei que não é tão fácil assim. Todavia, deve-se ao menos parar de desistir facilmente e justificar para si mesmo que é difícil para a empresa. Gostaria que pensassem, ainda que forçados. Talvez consigamos. Se assim pensarem, ao próximo passo, terão iniciado um modesto esforço para tentar. Podem até achar que seja passo de lagarta, mas um progresso sempre começa desta maneira. É isso que queria lhes transmitir neste item. Buscar a possibilidade infinita do ser humano. Minha especialização na universidade foi Química Orgânica pelo meu grande interesse na área de petroquímica. Consequentemente, estudava somente assuntos referentes a esta área. A cerâmica faz parte da mineralogia de cristais dentro da química inorgânica. Particularmente, não gostava dessa matéria, chegando até a pensar que a cerâmica não fazia parte da química. Um homem assim, com forte tendência à química orgânica, por não conseguir um emprego nessa área, teve de ingressar no mundo da cerâmica. Assim, eu não era um engenheiro eficiente com especialização na área de cerâmica. Contudo, empenhei um esforço modesto, de maneira contínua, mesmo que essa área estivesse fora da minha especialização. Se naquela época eu pensasse, como poderia obter bons resultados na área de cerâmica, a qual mal estudei, mesmo sendo incumbido de sua pesquisa? Se pudesse aproveitar o meu conhecimento a respeito de química orgânica, a minha especialidade, talvez pudesse me sobressair dentro da empresa. E não tivesse empenhado meu esforço, não teria conseguido chegar onde estou. Entretanto, apesar de, por obra do destino, ter ingressado numa área a qual não era o meu forte, empenhei-me de corpo e alma no estudo e me esforcei ao máximo para polir e elevar a minha capacidade, sem me prender ao conhecimento e à prática que acumulei no passado, sempre pensando, quero dar um jeito, eu preciso dar um jeito nessa situação. Imprimindo assim o meu esforço, chegou um momento em que minha pesquisa começou a apresentar sinal de bons resultados e comecei a me sobressair dentro da empresa. Totalmente envolvido na pesquisa de cerâmica, fui adquirindo conhecimento e experiência e depois de alguns anos, até nasceu em mim a confiança de que não seria superado por nenhum especialista do mundo nesta área, o que me motivou ainda mais em me empenhar nas minhas pesquisas. Depois de um tempo, enfrentaria o desafio de ingressar no empreendimento da telecomunicação, que, sob um olhar comum, parecia ser uma decisão irracional. Nessa área de comunicação, o mercado era dominado desde a era Meiji pela gigantesca empresa NTT.
No departamento de pesquisas e desenvolvimento dessa empresa, havia dezenas de milhares de pesquisadores empenhando-se nas pesquisas com um rico orçamento. Por isso, não era de se admirar que achassem ser impossível uma simples empresa de cerâmica enfrentar essa gigante. As demais empresas chegaram até a cogitar de fazer o mesmo no início, porém, todas desistiram, alegando ser inviável. Se eu não tivesse acreditado na minha capacidade infinita, o meu desafio seria igual ao de Dom Quixote. Houve quem dissesse, o cara é louco, quer se suicidar? Mas para mim tratava-se de uma escolha minha, acreditando que o esforço iria abrir o caminho. Não foi de maneira nenhuma uma ideia impensada, do tipo, seja o que Deus quiser. Na ocasião, tomei como ponto de apoio a filosofia Inamori. O fato de pensar que para mim havia essa filosofia, pude acreditar na possibilidade, ainda que invisível naquele momento. Havia comentaristas e jornalistas que diziam algo como o que se segue totalmente infundado. A Kyocera obteve progresso e atingiu a grandeza atual só porque conseguiu, por sorte, pegar a onda da tendência da época. Ou seja, o sucesso da Kyocera se deve ao fato de ter iniciado, por acaso, as atividades na área da cerâmica fina, justamente no momento em que se iniciou a era desse novo material. Em resumo, na opinião dos críticos, a Kyocera obteve sucesso só porque conseguiu aproveitar a tendência da época. Contudo, eu me considero o criador da era da cerâmica. A prova é que fui premiado por diversas vezes pelas instituições do mundo inteiro, principalmente as dos Estados Unidos, tanto na área da cerâmica como da ciência de materiais. Creio que recebi os prêmios mais respeitados nos congressos, embora não tivesse redigido nenhuma tese, muito menos tivesse frequentado com assiduidade os congressos internacionais, devido ao fato de que a área de cerâmica fina recebeu o holofote pelo surgimento de um homem chamado Kazuo Inamori, na segunda metade do século XX. Muitos jovens cientistas, então, sentiram-se atraídos a estudarem sobre o assunto, abrindo, assim, grandes possibilidades para o uso desse material, o qual recebeu a atenção de todos como uma nova matéria da época. Acredito, sinceramente, que seja esse o motivo por terem me concedido aqueles prêmios. Por exemplo, ninguém havia pensado em utilizar peças cerâmicas no motor do automóvel, do qual tomei a iniciativa e cujo empreendimento proporcionou-me sucesso. Isso fez com que eu fosse homenageado com diversos prêmios, os mais consagrados do mundo inteiro. Sinto-me, portanto, no direito de dizer que eu fui o criador do boom da cerâmica. Porém, certas pessoas acham que a era da cerâmica já havia nascido e eu tive a sorte de pegar carona e alcançar o sucesso. A propósito, houve uma vez em que assim que me pronunciei na minha empresa, as pessoas não sabem a verdade. Fomos nós que criamos o boom da cerâmica, sem possuir na época nenhuma tecnologia maravilhosa sobre esse material. O que tínhamos era somente uma filosofia a qual seguíamos. Portanto, essa filosofia é a origem de tudo. Em outras palavras, o sentimento, o coração, foi a origem de tudo. Assim como de uma semente brotam as primeiras folhas de uma árvore que continua a crescer, a partir de então, nasceram diversas coisas. Quando fundei a minha empresa, estabeleci uma filosofia a qual, embora ainda fosse precária, tomamos como ponto de apoio para tudo. Acredito piamente que essa filosofia é que fez florescer a tecnologia da cerâmica fina, proporcionando grande sucesso à Kyocera. Mesmo para estabelecer a DDI, Daini e Denden, tomei essa filosofia como a única arma de combate e enfrentei todas as situações. Lembro-me de ter dito o seguinte aos meus diretores: estou desprovido de quaisquer conhecimentos sobre comunicação elétrica, menos ainda de tecnologia. Contudo, se um homem como eu obtiver sucesso comandando esse empreendimento, poderemos provar que a nossa filosofia está correta. Portanto, a implantação da DDI foi um grande desafio no qual apostei a segunda metade da minha vida para comprovar que é realmente possível concretizar um grande empreendimento somente com essa filosofia e o quão importante é o sentimento. A fundação dessa empresa ocorreu quando eu tinha um pouco mais de 50 anos, idade relacionada a quem já não se pode considerar jovem. Portanto, acredito que esta seja a comprovação de que quando se busca incessantemente a capacidade infinita do ser humano, ou se acredita nessa capacidade, não há o que não se possa realizar.
Falei há pouco que trabalharmos sempre com criatividade e acumularmos esforços modestos, ainda que pouco a pouco, vai apurar e elevar nossa capacidade. Porém, quem assim consegue proceder não é pessimista, mas otimista e arrojado, que avança executando as tarefas sempre com um pensamento positivo. Ou seja, não é um empresário que continua a administrar sem ânimo a empresa herdada de seu pai, mas aquele que pensa sempre as coisas novas, com muita curiosidade e procura executá-las com prazer. Mesmo quando fundamos a empresa DDI, Dane Dendem, procurei pensar sempre de maneira otimista, dizendo para mim mesmo, eu tenho filosofia e se me esforçar, me apoiando nela, certamente o caminho abrirá, ao invés de me desesperar, porque o pateticismo faz com que vacilemos diante de decisões difíceis e, portanto, há necessidade de otimismo, de positivismo. Tal procedimento também se insere no contexto de buscar a capacidade infinita do ser humano.